Ok, alunos, então estamos começando a nossa aula de cinema, publicidade e produção. Então, a nossa aula de produção publicitária para TV e cinema, certo? Então, nós já havíamos combinado na outra aula como é que estava o nosso trabalho para o desenvolvimento da nossa série. A primeira coisa que nós vamos desenvolver em seguida vai ser a montagem da equipe. Então, quero mostrar para vocês aqui como vai ser a nossa equipe. Primeiramente, o produtor executivo, que é quem produz o filme todo e vai conseguir as coisas para nós. O roteirista, nós já tínhamos a equipe de roteiro. O diretor, certo? E o produtor. Essa é a equipe que faz o filme inicialmente. Depois nós vamos ter um produtor de elenco, um diretor de arte, um diretor de fotografia, um continuista, que vai fazer a continuidade desse nosso primeiro episódio. Os assistentes de direção são geralmente dois, quem faz a parte da decupagem, quem faz a parte da ordem do dia e quem tem contato direto com o diretor e com o produtor. E os assistentes de produção, alguns alunos dessa disciplina até já trabalharam comigo nisso. Depois temos o maquiador, cabeleireiro, certo? Nessa parte só da parte de assistência de produção, certo? Tem o montador, que vai ser quem vai fazer a pós-produção e vai montar o filme, e o compositor, que é quem vai produzir a trilha sonora. Figurinista vai cuidar das roupas, e eles se reportam à direção de arte do filme. O cara que trabalha com objetos cinematográficos, produtor de objetos, o decorador de set e quem constrói o set. Depois nós temos a equipe de câmera ligada ao diretor de fotografia. Essa equipe aqui é ligada diretamente ao diretor, o produtor de elenco, o diretor de arte, que direciona a equipe de arte, e o diretor de fotografia, que direciona a equipe de câmera e a equipe de iluminação. O continuista, que trabalha junto com toda essa equipe. E lá na equipe de câmera e iluminação nós temos o operador de câmera, e ele tem os assistentes de câmera, o foquista e o primeiro assistente de câmera do operador de câmera, o chefe de elétrica, que trabalha com os maquinistas, o chefe de elétrica faz toda a parte elétrica de iluminação, e o técnico de som junto com o microfonista, que fazem um mixer e toda a parte de captação de áudio do filme, ok? Então, essas fases são divididas em pré-produção, produção e pós-produção. Nós, alunos, estamos na fase de pré-produção ainda. E nós vamos passar para a nossa parte de produção quando nós voltarmos para a Faculdade Anhanguera após a nossa quarentena. A parte de pré é essa organização sistemática de como vão ser conduzidas as nossas filmagens. Por mais que essa organização varie de um filme para outro, de um diretor para outro, ela sempre é necessária em maior ou menor grau. Pois, como eu já mencionei para vocês e como a gente já conversou, o cinema é uma obra e uma arte coletiva, então a gente precisa contar com a disponibilidade e organização não só da equipe, mas também dos atores, que são o elenco, também de terceiros que cedem locações, pessoas que fazem comida para nós. Às vezes a gente precisa colocar iluminação na rua, precisa que a Celesc coloque luz para nós numa rua. Esses dias eu tive que fazer uma baixada num poste, pedi para a Celesc com 3 semanas de antecedência. Objetos de cena, a gente tem que contar com um antiquário para nos dar objetos Luís XV, por exemplo. Figurinos, loja que tem as roupas, então a gente depende de muitas outras pessoas, porque é uma obra coletiva e a gente simula, é um simulacro da realidade. Sem que haja um cronograma, uma análise técnica e uma divisão eficiente dos planos por dia, não é possível dar conta de todos os detalhes da produção de um filme. E depois eu vou trabalhar com isso com vocês. A gente chama de produção o início da filmagem. Então, assim, a gente já está na pré-produção. E nós vamos continuar a pré-produção hoje. Vocês vão fazer trabalho em casa com a pré-produção. O início das filmagens propriamente dita é que é a produção em si. Eu botei produção, mas tá errado, tá faltando um O aqui, me desculpa. O que pressupõe que todos, ou pelo menos a grande maioria, já fizeram a sua pré-produção, certo?
A pós-produção é a desprodução de tudo que foi filmado, certo? Então a gente tem que desproduzir, limpar os locais, devolver todos os nossos equipamentos, devolver as roupas, devolver tudo que foi usado, devolver a casa para que a gente fez a locação e começar a desenvolver a montagem do filme e a edição do filme. Então a gente desproduz o set da filmagem e depois faz a finalização do filme até chegar na parte final. Hoje nós vamos começar a desenvolver a nossa análise técnica, o nosso cronograma de filmagem e a nossa ordem do dia, ok? Então, nessa parte de desprodução, a gente tem que encerrar todos os contratos com os atores, com a equipe, pagar todo mundo, certo? E as produções comerciais, todos os subsídios, tudo certinho, certo? Providenciar a volta e o deslocamento dos atores para as casas deles, os estados e as localidades distantes, devolver todas as locações no mesmo estado em que se encontrou, e aqui é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente tem que pintar toda a casa porque sujou a casa, ou às vezes, por exemplo, quando eu vou fazer uma locação num estúdio, a gente usa um fundo verde, tem que pintar o fundo de branco novamente. Então eu já compro 2 latas de tinta antes e já faço a pintura, já deixo tudo pronto quando faz a desprodução. Certo? E arcar com todos os custos de alguma perda, substituir objetos, por exemplo, eu pedi para uma amiga num antiquário uma poltrona antiquíssima e a poltrona quebrou, porque eu pedia para as pessoas não sentem na poltrona, a poltrona é cenográfica, as pessoas sentavam, a poltrona era antiga, velha e quebrou. Eu tive que levar para um restaurador, custou uma grana, e o diretor do filme teve que arcar porque esse prejuízo não estava no orçamento do filme. Então a gente tem que ter esse cuidado, quem produz filmes, certo? E todos os utensílios para que forem quebrados têm que ser devolvidos. No caso de cenário, desmontar os cenários, procurar formas de reutilizar e reciclar matéria-prima, madeira, plástico e papel para usar em outros dias, em outras filmagens. A gente pode construir outros cenários com o cenário que a gente construiu hoje, que é uma coisa que a gente vai fazer no nosso estúdio, é construir um cenário dentro do nosso estúdio para nós fazer as nossas filmagens. Ainda doar itens que serão mais utilizados e evitar a todo custo jogar coisa fora, porque a gente está numa época de sustentabilidade, então ter cuidado com isso da nossa sustentabilidade. A produção também deve providenciar a devolução de todos os objetos emprestados e também a consignação para o filme, devolver tudo de preferência, mandar uma carta de agradecimento assinada e colocar a logomarca de quem auxiliou no filme, ok? Agora a gente vai para roteiro, decupagem, cronograma e ordem do dia e análise técnica. A minha técnica preferida é encher a cabeça de informação sobre produto, mercado, empresa, para quem for criar um roteiro, e depois fazer outra coisa. Então na formatação não existe um padrão rígido para um formato de roteiro, vocês já estão desenvolvendo o seu roteiro, eu já ensinei mais ou menos como é, mas é recomendável que vocês não mostrem para o cliente um roteiro escrito num guardanapo de boteco, então tem que ser feito uma coisa bem feita. E os modelos que eu uso é o básico, que eu gosto de chamar de 2 colunas, uma coluna falando a imagem e a outra coluna falando o que vai de locução, o que vai de trilha sonora. O Masterclass, que é o padrão default do cinema, então a gente faz um cabeçalho direitinho explicando como é que é a cena, qual é a fala, a cena 1, e depois o dividido por sequências que a gente bota em roteiro com muita cena, que são os roteiros de seriados, que na maioria das vezes a gente está desenvolvendo. Um cronograma de filmagem é uma ferramenta de gerenciamento do tempo. Então ali tem uma lista de atividades interligadas, interdependentes, organizadas em função de um calendário de produção para cinema e vídeo. A ordem do dia é um conjunto que ajuda a manter a organização de tudo que vai ser realizado durante o dia de filmagem para quem quer ser um produtor ou produzir um filme. É organizacional e entregue a todos da equipe, ok? A aula é isso.
eu estou concluindo a aula aqui e eu vou mandar os formulários de ordem do dia, os formulários de cronograma de filmagem e os formulários de decupagem e análise técnica junto com esse vídeo que eu estou mandando para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço para todos e até nós nos vermos de novo na sala de aula. Tchau!